Oi, povo abençoado, vamos lá, hoje a gente vai ler Números do 12, 13, 14 e 15. Hoje tá longo, hein? Vamos aí na graça. Vamos lá, Miriam e Arão começaram a se queixar de Moisés, falaram mal dele porque ele tinha se casado com uma etíope. Diziam, será que o Eterno fala por meio de Moisés? Ele não poderia falar por meio de nós também? Mas o Eterno ouviu a conversa. Ora, Moisés era um homem comedido e humilde, mais que qualquer pessoa que havia na terra. O Eterno imediatamente ordenou a Moisés, Arão e Miriam, saiam vocês três e vão à tenda do encontro. Os três foram. O Eterno desceu numa coluna de nuvem e se pôs à entrada da tenda. Ele chamou Arão e Miriam para perto de si. Quando eles se aproximaram, ele disse, ouçam com muita atenção o que eu estou dizendo a vocês. Se há um profeta do Eterno entre vocês, eu me revelo a ele em visões, eu falo com ele em sonhos, mas não é assim que eu faço com o meu servo Moisés. Ele é responsável por toda a minha casa. Falo com ele na intimidade, em pessoa, com palavras diretas, sem rodeios nem enigmas. Ele vê a própria forma do Eterno. Portanto, por que vocês não mostraram reverência e respeito quando falaram contra meu servo, contra Moisés? A ira do Eterno ardeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou da tenda, aconteceu a desgraça. Miriam estava leprosa, sua pele parecia neve. Arão olhou para Miriam e concluiu, é lepra. Ele disse a Moisés, por favor, meu senhor, não seja tão duro contra nós, por causa desse pecado tolo e impensado. Por favor, não permita que Miriam pareça um bebê abortado do ventre da mãe com metade do corpo em decomposição. E Moisés suplicou ao Eterno, por favor, Deus, eu te peço que a cures. Eu te peço que a cures. E o Eterno respondeu a Moisés, se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Isole-a fora do acampamento por 7 dias. Depois ela poderá ser recebida novamente na comunidade. Assim Miriam ficou isolada fora do acampamento durante 7 dias. O povo não partiu dali enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Só então o povo partiu de Azerote e armou seu acampamento no deserto de Parã. O Eterno disse a Moisés, envie homens para uma missão de reconhecimento da terra de Canaã, que estou dando ao povo de Israel. Envie um homem de cada tribo dos seus antepassados, homens experientes e fiéis às suas tribos. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, como o Eterno havia ordenado. Eram todos líderes em Israel, um de cada tribo, e estes eram os nomes. De Rubem, Samua, filho de Isacur, de Simeão, Safate, filho de Ori, de Judá, Caleb, filho de Jefoné, de Sacar, Igal, filho de José, de Efraim, Oséias, filho de Nun, de Benjamim, Paute, filho de Rafu, de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi, de Manassés, Gadi, filho de Suzi, de Dan, Miel, filho de Gemali, de Aser, Setur, filho de Micael, de Naftali, Nabi, filho de Vofofse, e de Gad, Jeuel, filho de Maque. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou numa missão de reconhecimento da terra. Moisés deu a Oséias, salvação, filho de Nun, um novo nome, Josué, Deus salva. Antes que partissem para a missão de reconhecimento de Canaã, Moisés os advertiu, subam através do Neguebe e então entrem na região montanhosa. Observem toda a terra e vejam como ela é, analisem o povo que vive lá. É forte ou é fraco? Numeroso ou pequeno? Observem a terra, ela é agradável ou é ruim? Descrevam as cidades em que eles moram, se elas têm muro ou não são fortificadas, analisem o solo, se é fértil ou inaproveitável. Há florestas na terra? E tentem trazer umas amostras do produto da terra. Estamos na estação das primeiras uvas. Depois disso puseram-se a caminho. Eles observaram a terra do deserto, desde o deserto de Zin até Reob, perto de Lebo-Hamate. Sua rota atravessava o deserto do Neguebe e conduzia a Hebron. Ainã, Sesá e Talmai, descendentes do gigante Enac, viviam ali. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoar no Egito, quando chegaram no vale do Escol. Cortaram um ramo, um único cacho de uvas, e foram necessários 2 homens para carregá-lo, pendurado numa vara. Também colheram romãs e figos. Chamaram o lugar de Vale do Escol, Vale do Cacho de Uvas, por causa do enorme cacho de uvas que ali cortaram. Depois de 40 dias de reconhecimento da terra, voltaram para o seu povo. Eles se apresentaram a Moisés e Arão e toda a congregação de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e fizeram um relato a todo o povo e mostraram os frutos da terra. Então contaram a história da viagem. Fomos ver a terra como vocês mandaram. Que maravilha! De fato, mana leite e mel ali. Vejam só esses frutos. O único problema é que o povo que vive lá é cruel. Suas cidades são enormes e bem fortificadas.
Pior ainda, vimos lá os descendentes de Enaque. Os amalequitas estão espalhados pelo Neguebe, os hititas e jebuseus e os amorreus ocupam a região montanhosa e os cananeus estão estabelecidos à margem do mar Mediterrâneo ao longo do Jordão. Caleb pediu uma parte e disse: vamos subir e conquistar a terra agora, nós vamos conseguir. Mas os outros disseram: não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes que nós. E os boatos começaram a circular no povo de Israel. Diziam: observamos a terra de uma extremidade à outra, uma terra que devora seus habitantes. Todas as pessoas que nós vimos lá eram enormes. Imaginem que vimos até os nefilins, os gigantes de Enaque, que são descendentes dos nefilins. Diante deles nos sentimos como gafanhotos. Toda a comunidade se alvoroçou e chorou a noite toda. E todo o povo de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Os israelitas começaram a se queixar: por que não morremos no Egito? Ou então naquele deserto? Porque o Eterno nos trouxe para cá? Foi para nos matar aqui, nossas esposas e os filhos serão tomados como reféns. Por que não voltamos para o Egito agora mesmo? E logo estavam todos dizendo uns aos outros: vamos escolher um novo líder, vamos voltar para o Egito. Então Moisés e Arão se prostraram, com o rosto em terra diante de toda a comunidade reunida numa assembleia de emergência. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, integrantes do grupo de reconhecimento da terra, rasgaram suas roupas, fizeram o seguinte pronunciamento ao povo ali reunido: a terra que nós atravessamos e observamos é uma terra muito boa, é boa mesmo. Se o Eterno se agrada de nós, ele nos fará entrar nessa terra, uma terra que mana leite e mel, como eles dizem. E ele nos dará essa terra. Só não se rebelem contra o Eterno, não tenham medo daquele povo. Eles serão café pequeno para nós, eles não têm proteção nenhuma, e o Eterno está do nosso lado. Não tenham medo deles, mas a comunidade, já se armando, começou a falar em apedrejá-los. Foi exatamente nesse momento que a glória do Eterno apareceu na tenda do encontro e todos os israelitas a viram. O Eterno disse a Moisés: quanto tempo esse povo ainda vai me tratar como um lixo? Quanto tempo ainda vão se negar a confiar em mim? E depois de todos os sinais que eu fiz no meio deles, para mim já chega. Vou feri-los com uma praga e matá-los. Mas de você faria um povo maior e mais forte que qualquer outro povo que já existiu na terra. Mas Moisés disse então ao Eterno: essa notícia chegará ao ouvido dos egípcios. Dirão que libertaste esse povo do Egito com grande demonstração de poder para fazer isso com eles. Os egípcios vão espalhar isso pelo mundo inteiro. Eles já sabem que és o Eterno, que estás do lado desse povo, que estás presente entre eles e que eles te veem com os próprios olhos na nuvem que paira sobre eles, na coluna de nuvem que os conduz de dia e na coluna de fogo à noite. Se exterminares o povo com um só golpe, as nações que souberem desse fato dirão: o Eterno não conseguiu levar aquele povo para a terra que havia prometido a eles, por isso os matou ali no deserto. Em vez disso, que a força do Senhor se manifeste e seja engrandecida, segundo o que prometeste. O Eterno, que demora em se irar e que é grande em amor leal, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, se bem que não faça vista grossa ao pecado, mas estende as consequências dos pecados aos pais, aos filhos e até a terceira geração, e até mesmo a quarta. Por favor, perdoa as maldades desse povo com base na imensidão do teu amor leal, como sempre os tem perdoado desde a saída do Egito. E o Eterno disse: eu os perdoarei em consideração às suas palavras, Moisés, mas tão certo como eu vivo, e como a glória do Eterno enche a terra, nem mesmo um desses, que viram a minha glória e os meus sinais e milagres que fiz no Egito e no deserto, e me provocaram o tempo todo, fechando os ouvidos para mim, nenhum deles porá os olhos na terra que eu prometi solenemente aos seus antepassados, nenhum dos que me tratam com desprezo verão a terra. Mas com meu servo Caleb a história é outra, ele tem um espírito diferente, ele me segue com convicção, eu o levarei para a terra que ele observou e os seus filhos a herdarão. Já que os amalequitas e os cananeus estão bem estabelecidos nos vales neste momento, mudem a rota, voltem para o deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O Eterno disse a Moisés e Arão: quanto tempo ainda vai durar essa murmuração contra mim por essa comunidade infestada pelo mal? Eu estou cheio das queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, decreto do Eterno, eis que vou fazer os cadáveres de vocês, eles serão espalhados pelo deserto. De todos os que foram contados no recenseamento e estão com 20 anos de idade ou mais, de toda essa congregação de murmuradores e resmungões, nenhum entrará na terra para fazer a sua habitação ali na terra prometida solenemente, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, o filho de Nun.
Deixa eu ver quanto falta. Aqui foi. Os filhos de vocês, exatamente os que vocês disseram que seriam tomados como reféns, são esses os que desfrutarão a terra que vocês rejeitaram. Enquanto os cadáveres de vocês apodrecerão no deserto, os filhos de vocês viverão como pastores no deserto durante 40 anos, vivendo com as consequências da infidelidade de vocês, até que o último homem desta geração caia morto no deserto. Vocês observaram a terra durante 40 dias, pois o castigo será 1 ano de deserto para cada dia, uma sentença de 40 anos a cumprir pelos seus pecados, um longo aprendizado a respeito do meu desgosto. Eu, o Eterno, falei e executarei minha sentença contra toda essa comunidade infestada pelo mal que se amotinou contra mim. Vocês encontrarão seu fim neste deserto. Todos morrerão aqui. Os homens que Moisés havia enviado para fazer o reconhecimento da terra e que fizeram circular os boatos, levando a comunidade a se queixar contra Moisés, morreram em seguida. Depois de espalhar informações falsas a respeito da terra, eles morreram vítimas de uma praga, num confronto com o Eterno. Apenas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram dos homens que foram enviados na missão de reconhecimento. Moisés comunicou a decisão do Eterno ao povo de Israel, e eles se entristeceram e choraram muito. Mas no dia seguinte, bem cedo, partiram na direção das montanhas, dizendo: aqui estamos prontos, vamos atacar a terra que o Senhor nos prometeu. Nós pecamos, mas agora estamos prontos. Mas eles foram repreendidos por Moisés, porque estão desobedecendo ao Eterno outra vez. Isso não vai dar certo. Não ataquem ninguém. O Eterno não está com vocês nessa empreitada. Vocês vão ser derrotados pelos seus inimigos. Os amalequitas e os cananeus estão de sobreaviso e matarão vocês. Vocês deixaram de seguir o Eterno e de obedecer a Ele. Por isso Ele não irá com vocês agora. Mas eles foram assim mesmo, transpirando arrogância, rumaram afoitos para a região montanhosa, mas nem a Arca da Aliança nem Moisés saíram do acampamento. Os amalequitas e cananeus que viviam nas montanhas saíram da cidade e os atacaram. Os israelitas foram derrotados e perseguidos por todo o caminho até Ormá. O Eterno disse a Moisés: fale com o povo de Israel e diga a eles, quando entrarem na terra que estou dando a vocês e apresentarem uma oferta preparada no fogo, dedicada ao Eterno, uma oferta queimada ou qualquer sacrifício de bois ou de ovelhas como oferta prometida, em voto ou oferta voluntária, numa das festas marcadas como aroma agradável ao Eterno, a pessoa que trouxer a oferta deverá apresentar também uma oferta de cereal, um jarro de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro de óleo, para cada cordeiro de oferta queimada ou para outro sacrifício. Preparem 1 litro de óleo e 1 litro de vinho como oferta derramada. Para um carneiro, preparem uma oferta de cereal de 2 jarros de farinha da melhor qualidade, 1 litro de óleo, 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereçam-na como aroma agradável ao Eterno. Quando vocês prepararem um novilho como oferta queimada, um sacrifício em cumprimento de um voto, ou uma oferta de paz ao Eterno, tragam com o novilho uma oferta de cereal de 3 jarros de farinha da melhor qualidade e meio galão de óleo. Também tragam meio galão de vinho como oferta derramada. É oferta preparada no fogo com aroma agradável ao Eterno. Cada novilho ou carneiro, cada cordeiro ou cabrito deve ser preparado da mesma forma. Sigam esse procedimento para cada um deles, não importa quantos tiverem de preparar. Cada israelita natural da terra deverá seguir esse procedimento quando trouxer uma oferta preparada no fogo como aroma agradável ao Eterno. Nas gerações futuras, quando um estrangeiro ou um visitante que vive entre vocês apresentar uma oferta preparada no fogo como aroma agradável ao Eterno, deverá seguir os mesmos procedimentos. A comunidade tem as mesmas regras para vocês e para os estrangeiros residentes entre vocês. Essa é a regra geral para as futuras gerações. Vocês e os estrangeiros são iguais perante o Eterno. As mesmas leis e regulamentações se aplicam a vocês e aos estrangeiros que vivem entre vocês. O Eterno disse a Moisés: fale com o povo de Israel e diga a eles: quando entrarem na terra que prometi a vocês e comerem do alimento da terra, separem uma porção como oferta ao Eterno. Na primeira porção da massa de farinha, façam um bolo como oferta. Uma oferta de farinha da sua colheita. Nas futuras gerações, a oferta da primeira massa da farinha de toda a colheita deverá ser apresentada ao Eterno. Mas se vocês se desviarem do caminho e não obedecerem às ordens que o Eterno transmitiu a Moisés, se vocês desobedecerem a qualquer uma das ordens que o Eterno deu a vocês, sob a autoridade de Moisés, desde o tempo em que o Eterno começou a dar ordem a vocês até o dia de hoje, se isso acontecer sem intenção e sem conhecimento da comunidade, então toda a congregação deverá sacrificar um novilho como oferta queimada, aroma agradável ao Eterno, acompanhada por uma oferta de cereal, e sua oferta derramada, conforme estipulado nas regras, e um bode como oferta de perdão. O sacerdote deverá fazer a expiação por toda a comunidade do povo de Israel e serão perdoados.
O pecado não foi intencional e eles apresentaram ao Eterno uma oferta preparada no fogo e a oferta de perdão por seu descuido. Toda a comunidade de Israel, incluindo até mesmo os estrangeiros que vivem entre eles, será absolvida porque todos se envolveram no erro. Mas se apenas uma pessoa pecar por descuido sem perceber o que está fazendo, ela deverá trazer uma cabra de 1 ano como oferta de perdão. O sacerdote então fará expiação pela pessoa que pecou involuntariamente. Será feita expiação diante do Eterno para que ela seja perdoada. O mesmo padrão vale para todos os que pecarem por descuido. Os israelitas de nascimento e os estrangeiros devem seguir as mesmas regras. Mas a pessoa que pecar de forma desafiadora, não importa se é natural da terra ou um estrangeiro, blasfemando intencionalmente contra o Eterno, precisa ser eliminado do meio do povo. Ela desprezou a palavra do Eterno, transgrediu sua ordem e precisa ser eliminada da comunidade. A culpa recai sobre ela. Certo dia, durante os anos de peregrinação do povo de Israel no deserto, um homem foi flagrado recolhendo lenha no sábado. Os que o surpreenderam nesse ato levaram-no a Moisés, Arão e a toda a congregação. Eles o mantiveram detido, porque não sabiam o que fazer com ele. Então o Eterno disse a Moisés: sentenciem o homem à morte. É isso mesmo, toda a comunidade deve apedrejá-lo fora do acampamento. Assim, toda a comunidade levou o homem para fora do acampamento e o apedrejou, uma execução ordenada pelo Eterno e anunciada por Moisés. O Eterno disse a Moisés: fale com o povo de Israel e diga a eles que a partir de agora deverão fazer borlas na extremidade das roupas e marcar cada borla com um cordão azul. Quando vocês olharem para essas borlas, irão lembrar e obedecer aos mandamentos de Deus e não serão distraídos por algo que possam sentir ou ver que os induza à infidelidade. As borlas despertarão lembranças e estimularão a observância de todos os meus mandamentos para que vivam uma vida santa para o Eterno. Eu sou o Eterno, que o salvou do Egito para ser o seu Deus pessoal. Sim, eu sou o Eterno, seu Deus. Bom, essa parte de ser o seu Deus pessoal já me chama atenção. Mas me chama a atenção aqui a condenação que caiu sobre os espias que foram na terra e a forma como o Senhor se direcionou para eles, né? O Senhor colocou aqui, né? Aqui, ó. Os homens que Moisés que fizeram circular boatos. Na verdade, o que eles fizeram circular foi uma verdade, mas a partir de uma lente que não é a lente do Senhor. Então eles falaram dos gigantes e realmente os gigantes estavam lá, né? Eles falaram algumas coisas que realmente eram fidedignas ou coincidiam com a verdade. O problema é que eles diminuíram o Senhor, a grandeza do Senhor. Caleb, os dois espias, né? Que foram Caleb e Josué, que foram livrados da morte, eles fizeram a mesma leitura da terra, mas eles honraram o Senhor com a leitura da terra. Eles disseram, eles não têm ninguém para protegê-los. Essa batalha já é perdida, eles já perderam essa batalha, né? Então me chama atenção aqui, né? A forma como a palavra como a palavra menciona, se dirige a eles, né? De forma realmente forte, né? Então, é isso, nós não estamos aqui, né, para ir no original, discutir sobre a teologia, mas sim para refletir um pouco mais. Eu tenho certeza que Deus vai te levar a refletir sobre algumas coisas, vão chamar a sua atenção e talvez aí você possa sentar com o seu pastor, tirar suas dúvidas, fazer perguntas, né? Mas o que você não pode deixar de fazer deixar de ler a palavra comigo e deixar de passear pela palavra nesse 1 ano. Não desista, não desista. Eu sei que é desafiador, tem dias que nós estamos mais cansados, tem dia que nós temos outros afazeres, mas não desista. Vamos comigo até o final, tá bom? Já escreve aqui nos comentários que você está lendo comigo a palavra, porque vai me alegrar demais e me animar demais a seguir nessa jornada. Nos vemos amanhã, então. Vai ser nosso dia, deixa eu ver aqui na planilha. Vai ser nosso dia 56, hein? Nós estamos aí firmes e fortes. Nos vemos amanhã. Se você precisa desse planner, é só me pedir. Escreve aqui nos comentários.